nossos analistas já tinham trazido, né, essa movimentação que seria feita pela oposição a todo o movimento. Eles justificam, como é que pode um ministro que se coloca como vítima ou que aparece como vítima na investigação da Polícia Federal ser também o ministro que autoriza a operação? O outro lado diz, mas Alexandre de Moraes aparece em uma página, duas, e todos os outros crimes que aparecem aqui como acusação, uma coisa não invalida a outra. E mesmo o que eles dizem, né? Mesmo se você tirasse Moraes, todo o resto ocorreu e terá de ser investigado e julgado pela justiça brasileira. Pois bem, agora um momento bem importante da gente mostrar para vocês trechos de uma reunião ministerial. Reunião que ocorreu com Jair Bolsonaro e seus ministros. É um vídeo do dia 5 de julho de 2022, ou seja, antes de começar de fato o período eleitoral presidencial de 22. O vídeo mostra o presidente falando sobre o risco de Lula ganhar a eleição. Ele cobra atitudes dos ministros e aliados e fala novamente sobre fraude nas eleições. Nós sabemos que se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil. Vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições? Não adianta eu ter 80% dos votos, eles vão ganhar as eleições. Vou lembrar aqui, se eu falar para vocês aqui, eu assisti em 70, alguns assistiram aqui a Copa do Mundo. Eu assisti ao Eldorado Paulista, chegando a televisão naquele momento lá. E se eu falar que em 72 o Flamengo perdeu de 10 a 0 do Bangu, alguém acredita? Tem que acreditar em mim. Então, um trecho de um momento da fala de Jair Bolsonaro nessa reunião ministerial. Detalhe, a gente está falando de uma reunião que durou mais de uma hora, junto aos ministros. Essa reunião serviu como base da Polícia Federal. Os momentos mais delicados, mais tensos, são inclusive citados nos documentos, citados nesses processos que nós tivemos acesso ontem e agora nós tivemos acesso a alguns trechos dessa reunião. O que a gente vê é uma postura de Jair Bolsonaro falando a respeito da possibilidade de fraude e se colocando ali, Juliana e Pedro, e começa aqui com Pedro Duran, numa postura de temos de fazer algo, temos de nos mobilizar. A cada momento que passa, são novas provas que corroboram com as acusações. E é o que o Alexandre de Moraes, na decisão dele, chama de narrativa nitidamente golpista. Ambiente nitidamente golpista. Essa reunião de julho de 2022, quando o ex-presidente e então presidente Jair Bolsonaro reúne os ministros e tem essa fala. Na fala exata, ele diz aqui, nós sabemos que se a gente reagir depois das eleições, vai ter o caos no Brasil, vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira. Isso casa, Elisa, com a fala também nesta reunião do então chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, que diz que se fosse para dar soco na mesa, se fosse para virar a mesa, teria que ser antes das eleições e não depois. Então, são falas, são aspectos que são tratados pela Polícia Federal e pelo ministro Alexandre de Moraes como discursos golpistas, Elisa. Juliana, e também acrescentando aqui a Basília Rodrigues à nossa conversa, para a gente poder trazer uma análise de todo esse contexto. São trechos, então, dessa reunião ministerial que ocorreu em 2022. E eu quero lembrar aqui que não é a primeira vez que uma reunião ministerial, né, Juliana Lopes, acaba dando algum tipo de problema ou figurando em uma investigação da Polícia Federal. Lá em abril de 2020, vocês se lembram? A fatídica reunião ministerial, Sérgio Moro, Jair Bolsonaro falando sobre sua segurança, a segurança da família, e que não ia admitir não ter acesso a informações ou ter ali algum protagonismo, né, em questões da Polícia Federal por segurança de sua própria família. Isso deu, à época, um baita problema. Sérgio Moro pediu para se retirar, perder o ministro da Justiça. Bom, tanto que hoje o Moro é desafeto de Bolsonaro. E agora, essa que é uma segunda reunião, só que desta vez, embasando as investigações que nós estamos vendo e que começaram desde a operação de ontem, Juliana Lopes. Então, a polícia daqui para frente se debruça nesses trechos para também tirar alguns elementos.
Essa é a prova mais forte dessa operação, Elisa, porque a gente tem aí motivos diferentes para as gravações das reuniões. Naquele primeiro momento, houve ali uma liberação daquele vídeo, aquela fatídica reunião ministerial, com vários ministros falando sobre atitudes que iriam tomar durante o governo. Houve ali uma decisão da Suprema Corte para que esse conteúdo fosse de acesso público. Isso irritou bastante o governo de Jair Bolsonaro, que não gostaria que aquelas falas viessem a público. Tanto que eu que fiz a cobertura ali do governo, lembro que houve até uma determinação para que nenhuma reunião mais fosse gravada. Essa tem uma motivação diferente para ter sido registrada. Havia ali uma intenção, é o que apontam as investigações, de que esse vídeo fosse gravado, de que o presidente reunisse, passasse uma mensagem para uma parte dos ministros, mas que a outra parte, que não fez parte do encontro, fosse coagida de alguma forma, ou fosse ali tivesse, então, uma pressão para que esse conteúdo, para que essa ideia da necessidade de um golpe de Estado fosse colocada também para os outros ministros. Então, há um entendimento ali dos investigadores de que essa gravação foi feita com o objetivo de ser compartilhada para quem não fez parte da reunião. Por que que é uma prova muito forte dessa operação? Porque mostra o presidente da República como essa pessoa que estava à frente do planejamento e da execução de um golpe. E também a pessoa que estava pressionando outras instâncias ali do governo, militares, ministros, a alta cúpula do governo, a concordar com a necessidade de um golpe a partir do que acontecesse no resultado das eleições de 2022. É por isso que essa é uma prova tão forte. O que a gente tinha até aqui? O presidente articulando algumas reuniões, algumas pessoas confirmando encontros para tratar sobre isso, a minuta do golpe que foi encontrada na casa do ministro Anderson Torres, mas agora temos uma fala do ex-presidente da República sobre a execução de um plano e mais sobre a necessidade de que todos se engajassem com essa meta, um golpe de Estado no Brasil por conta do resultado das eleições. Uma coisa que é importante que a gente também reflita daqui para frente é o que pode acontecer com Jair Bolsonaro, porque lembremos aqui, Basília, ele já está inelegível e está inelegível por causa da fatídica reunião com embaixadores, em que, na reunião, ele trouxe ali dúvidas, trouxe um descrédito em relação à veracidade ou a transparência do processo eleitoral brasileiro. E eu vou chamar exatamente esse trecho porque nessa reunião que está sendo usada como prova na operação da Polícia Federal, Bolsonaro também critica os ministros do Supremo, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, e fala sobre essa reunião com os embaixadores. Vamos ouvir esse trecho. Quinta-feira eu vou reunir metade dos embaixadores favoráveis, semana que vem outra metade. Porque os caras estão preparando tudo, pô. Para o Lula ganhar no primeiro turno, na fraude. Vou mostrar como e por quê. Alguém acredita que em Fachin, Barroso, Alexandre de Moraes? Alguém acredita? Secretário, levanta o braço. Acredita que são pessoas isentas, estão preocupadas em fazer justiça, seguir a Constituição, de tudo que estão vendo acontecer? Essa cadeira aqui é uma cagada, está comigo uma cagada. Vocês viram ali, hein, Basília Rodrigues, que ele também sugere que vocês acham que essas pessoas são isentas, Ou seja, ele coloca em dúvida a postura dos ministros do Supremo e que é algo, inclusive, que ele já o fez em outros momentos, publicamente, com a imprensa e tudo mais. E também esse trecho, ele cita a fatídica reunião com os embaixadores, que é justamente a reunião que virou um processo estimulado pelo PDT e que tornou Jair Bolsonaro inelegível. Barroso, Fachin e Moraes são uma trinca, formam uma trinca de ministros que encabeçaram as eleições de 2022, cada um ao seu tempo, mas foram os três ministros que foram presidentes do Tribunal Superior Eleitoral durante a fase dos preparativos do TSE para o pleito de 22. Então, começando com a presidência de Barroso, que criou aquela comissão da transparência, das urnas eletrônicas, depois Edson Fachin, que ficou poucos meses na função, mas reforçou o discurso de que o Brasil poderia ser alvo de um golpe, de uma cena semelhante à invasão
invasão do Capitólio nos Estados Unidos, disse Fachin em uma palestra que ele fez no exterior. E depois o Alexandre de Moraes, que foi o presidente de fato do momento das eleições. São alvos preferenciais, eram, né, alvos preferenciais do governo de Jair Bolsonaro, tanto do ex-presidente quanto de aliados de Bolsonaro, e também porque estiveram nesta função daqueles que formaram um cordão de apoio, de proteção às urnas eletrônicas, à justiça eleitoral. Então, não é uma novidade ouvir o ex-presidente fazendo críticas de maneira muito irritada, né, a estes ministros. O que chama a atenção é a gravação existir, porque é uma prova ou uma evidência de que eles não aprenderam com a gestão de crise que aconteceu naquela reunião de 2019, com então ainda ministro da Justiça, Sérgio Moro, da qual Bolsonaro saiu acusado de interferir na Polícia Federal, né? Acusado pelo seu então ministro da Justiça. Naquela ocasião já tinha chamado muita atenção uma reunião como essa ser gravada. Passados alguns anos, eles repetiram o erro, né? O que pode ser um acerto para a investigação, porque na avaliação de investigadores é uma prova, é uma tentativa de golpe das mais documentadas, porque tem mensagem, tem conversa e tem até vídeo. Só que um ponto de análise, Elisa, que a gente precisa destacar aqui, são trechos, né? Eu até falei isso no Novo Dia. A gente não teve o acesso ainda à íntegra. Isso está sob sigilo nos autos do processo que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Então, são cenas também sujeitas à interpretação. Quem ouve apoiadores de Bolsonaro dizem: Bolsonaro não fala em golpe em nenhum momento, ele está falando sobre uma medida, sobre ações que deveriam ser tomadas antes das eleições de 22. Quem acusa diz que não, que esse vídeo está editado e que a íntegra é comprobatória, né? Ali na íntegra que os trechos estão descritos na decisão de Alexandre de Moraes sobre a operação de ontem, não deixa dúvidas de que o assunto era um plano golpista. Então, será que mais uma vez o presidente ou ex-presidente da República vai ficar com os pés e as mãos, né? Entrar numa, pelo que fala, né? Acabar aí cravado de acusações e até prestes a ser punido por isso, pelo que ele falou numa reunião, mais do que pensar, mais do que defender um ponto de vista, tramar um plano golpista, abrir isso numa reunião que foi até mesmo gravada e hoje é objeto de prova num processo que tramita aí no STF. Está muito documentado, são trechos que a gente já consegue colocar no ar para vocês que estão acompanhando as informações aqui na CNN Brasil, mas precisamos cobrar a íntegra. Está sob sigilo. É um recado. Se com isso aí eles já foram na casa dos aliados do presidente, teve prisão, mandado de busca e apreensão e ainda pegaram o passaporte de Bolsonaro, para muitos são recados de que a prisão do ex-presidente da República está muito próxima de acontecer. E, assim, é um documento que é grande, são mais de 100 páginas o documento que foi disponibilizado e que a Basília compartilhou com a gente ontem no meio do Live CNN, que o Live tem esse perfil que tudo acontece ao mesmo tempo e a gente, na maior agilidade, vai compartilhando contigo. Eu vou citar apenas uma frase dessas 135 páginas que transcrevem a reunião, no momento em que o chefe do GSI fala... chefe do GSI, mais conhecido como General Augusto Heleno. Ele diz o seguinte: não vai ter revisão do VAR, fazendo uma alusão ao futebol, falando de eleição. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa, é antes das eleições. Se tiver que virar a mesa, é antes das eleições. Esse aqui é um trecho dessa reunião que demorou mais de 1h20. Nós tivemos acesso a alguns momentos dessa reunião e tem esse instante em que Bolsonaro também fala que é preciso ser mais contundente e que pode haver um caos no Brasil. A gente vê o que está acontecendo, está na nossa cara. A guerra de papel e caneta, a gente não vai ganhar essa guerra, a gente tem que ser mais contundente, como vou começar a ser com os embaixadores. Porque se aparece o Lula com 51% no dia 2 de outubro, acabou. Pô.
ou a gente reagir, vai ser um caos, vai pegar fogo o Brasil. Ou vai virar um caos, ou vai pegar fogo o Brasil. Pedro Duran, é mais um trecho ali importante que vai ser utilizado pela Polícia Federal nas interpretações. Todos terão o direito de defender-se, mas as provas não são apenas escritas, né? São sonoras. Você visualiza isso sendo dito pelo presidente da República. A gente está falando, Elisa, fazendo uma viagem no tempo de 3 meses antes das eleições presidenciais de 2022. Estamos em julho e já reunido com os ministros, o então presidente Jair Bolsonaro discute sobre a situação do país, aponta desafios, dificuldades para vencer a esquerda no Brasil e sugere que algo tem que ser feito. Você lembra que nessa mesma fala, Elisa, ele diz: eu vou colocar os meus 23 ministros na rua, eu vou colocar o meu exército na rua. E ele pressiona o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, fala: pô, Paulo Sérgio, justamente nesse intuito de querer fazer com que os ministros tenham uma participação, um envolvimento naquela ação que ele teria, enfim, desenvolveria, que pelo que as transcrições mostram, a gente sabe se tratar de disseminação de informações falsas. Pelo que diz a Polícia Federal e o ministro Alexandre de Moraes, seria o plano de um golpe. Evidentemente, a gente ouviu o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro e ele nega que o ex-presidente tenha tido qualquer tipo de ímpeto golpista ou plano para poder tomar o poder sem uma via democrática. Mas há dois lados aí bastante opostos nessa discussão, que é justamente a Polícia Federal e a compreensão do ministro Alexandre de Moraes, que fala em ambiente nitidamente golpista nessa reunião de julho de 2022, e a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma coisa que me chama a atenção, Elisa, é que se a gente for observar, foram mais de 30 pessoas que foram alvos dessa operação ontem. E, evidentemente, tem uma decisão do Moraes que impede que elas entrem em contato, inclusive por meio dos advogados. O que deve dificultar, por exemplo, uma defesa combinada entre essas pessoas. A saber, quais vão ser os indícios novos encontrados a partir dos mandados de busca e apreensão que foram cumpridos na casa destas pessoas, no escritório destas pessoas. E qual vai ser o posicionamento da defesa de cada uma dessas pessoas ao serem contestadas com as provas cabais ali, com os diálogos de WhatsApp, de conversas, com documentos, com registros de entrada e saída do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada. Tudo isso, com vídeos como esses vídeos que a gente vê agora, tudo isso vai ajudar a direcionar essa investigação da Polícia Federal, que com tanta coisa que eles coletaram, ainda deve ir um cadinho longe, viu, Elisa? Opa, se vai. Basília Rodrigues, deixa eu te ouvir aqui e até eu vou citar um trecho desse documento que fala do computador apreendido na residência de Mauro Cid. E até já deixo aberto aqui para, né, se você eventualmente tem alguma informação em relação a isso, você que é bastante conectada com algumas fontes ligadas ao ex-ajudante de ordens. Eu vou citar algo da página 60, vou pegar uma transcrição aqui só para poder levantar a bola para você, Basília. Ó, as investigações da Polícia Federal trouxeram os autos da fala do então presidente Jair Messias Bolsonaro naquela oportunidade e que constam de vídeo identificado em computador apreendido na residência de Mauro César Cid. E o que diz, abre aspas: hoje me reuni com o pessoal do WhatsApp e outras também mídias do Brasil. Conversei com eles, ponto. De acordo, não, tem acordo ou não tem acordo com o TSE? Se tem acordo, que acordo é esse que está passando por cima da Constituição? Eu vou entrar em campo usando o meu exército, usando os meus 23 ministros. Transcrição, então, de um vídeo que foi assistido, então, por meio até de uma das operações, né, Basília, ocorridas e que tiveram busca e apreensão em um computador de Mauro César Cid.